E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou apresentar as funcionalidades de Window Functions do TSQL do SQL Server. Esse é o tipo de código que permite você fazer análises avançadas, olhando para o dataset de uma forma diferente, fazendo com que você tenha controle ali sobre partes do seu código, partes dos seus registros, que você pode agregar de formas diferentes. A gente vai ver nos exemplos que isso vai ficar um pouco mais claro. Só você imaginar desde o início de que quando você aplica uma agregação, aplica uma soma, uma média, por padrão isso acontece na coluna como um todo que você tem no dataset. Você agrupou ali no dataset. E com o Window Function você vai ter controle mais fino sobre isso. Você vai dizer, olha só, ao invés de agregar como um todo, você agrega dentro de uma janela, que é composta por essa e essa ordenação aqui. Vamos lá. Beleza, com isso você consegue fazer, por exemplo, running totals, ranks, você consegue avaliar valores que estão em linhas imediatamente anteriores ou depois da linha que você tem. Você vai ver como usar a cláusula over, vai ver que order by é necessário para a criação dessa function. É importante criar uma ordenação única para as partições funcionarem corretamente, ou seja, aquela história de não ter empates é importante aqui também. Porque com base na ordenação que as janelas são criadas, é importante criar uma ordenação da tabela de acordo com a coluna usada nas partições, para que o resultado seja de fácil leitura. Então, além de garantir a ordenação para criar as janelas, na hora de retornar para a tela, você também tem que se preocupar com a ordenação para entender o resultado que está sendo apresentado. Porque ele segue a lógica para criar a janela, mas na hora de sair ele não pode dar output de forma aleatória. Então, ordenação também na saída. O primeiro exemplo aqui é exemplo para criar, que usa Window Functions para criar um ranking baseado em uma determinada coluna. Então, você pode criar um ranking baseado no dataset como um todo. Então, ele vai botar 1, 2, 3, 4, 5, baseado ali nos registros. Mas se você quiser definir, olha, se baseia para mim no Customer ID. Porém, a gente está analisando as vendas. Então, você coloca o ranking do cliente, ou seja, o número que o cliente tem na sequência ordenada. Então, seria como? Olha só. Primeira parte do comando. How number. Vai retornar um número incremental. Over. Ou seja, cria uma janela para mim. E essa janela vai se basear no Customer ID. E vai ordenar o Customer ID e vai repartir ela em pequenos bloquinhos baseados no código do Customer ID. Ranking funciona de forma muito parecida. Porém, ele não vai incrementando diretamente como How number. Ele vai te dar o ranking mesmo na sequência. Quando você mudar de um cliente para o outro, ele vai alterar o valor. Vamos ver aqui um exemplo primeiro, antes de avançar. Veja, ó, qual é a janela que a gente queria criar lá? Ao invés de ser a janela do dataset inteiro, como esse está na sequência aqui, ou da sequência, você vai criar com base no Customer. Então tem aqui, ó, Customer, How number. O How number ele segue a sequência, independente da janela que você colocou. Já o Rank, não. Ele vai vir aqui, ó, falar o que? A janela é Customer, então Customer é o primeiro, esse 11.000. 11.000.1 já é o segundo, só que na verdade o rank ele não vai colocar como segundo porque ele não é dense rank, ele é o rank normal. Então aqui já é o quarto colocado, ele coloca aqui, todos estão empatados em primeiro nessa primeira janela, porém aqui é o quarto porque ele é a quarta linha, então está na quarta posição. Se você quer garantir que ele siga sem intervalos não ocupados, você tem que usar o dense rank, que é uma variação. Ele não deixa gaps entre a sequência de ranks. Okay? Está seguindo a mesma janela do anterior, só que sem gaps, sem buracos. Aqui é o segundo cliente, agora vem o terceiro cliente no ranking. Quarto, por aí vai. Cada um com 3 compras e na sequência da ordenação. Beleza, primeiro os release de Window Function. Agora para fazer Running Total, vamos fazer por etapas. Aqui eu vou comentar e vou explicando por um.
Imagina que você quer fazer uma ordenação de vendas de produtos, categorias e subcategorias. Então, você tem categoria, o produto e a quantidade. Fala, soma para mim a quantidade total, me baseando no nome da categoria e ordenando pelo produto. Não vai dar para comentar porque está sendo usado embaixo. Olha o total aqui. Ó. Total 249. 249 é o total da categoria, que foi definido aqui, ó, particionado por C, que é da categoria. Então, 249 é o da categoria acessórios. Vamos chegar aqui no último item dos acessórios. Desculpa, esqueci de falar uma coisa. É particionada por acessórios e ordenada por nome do produto. Então, ó, quando você trocou o produto, ó, então você está aqui a categoria e o nome do produto. Então, são 249 desse produto nessa categoria. E já desse outro produto, o total é 3.568. Já, se você quiser mudar a forma de fazer a agregação, então quando você está olhando para aquela janela onde considera a categoria e o produto, você pode fazer, ao invés de olhar para o total, você pode fazer uma média. Então, vamos dividir pelo total de linhas, a soma total pelo total de linhas. Então, aqui a gente já tem a média. Acabou que a gente não retornou a média aqui, porque aqui é um CTE, né? Então, tá aqui a média, mas ela não está sendo retornada. Tem só o total e o running total. Enfim, mas vamos ver como que funcionaria um running total, que é o acumulado, né? Então, veja que ele vai... Vamos aqui para a primeira linha. Olha, ele começa aqui do 1, vai acumulando 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 23. Vai só acumulando. Para cada linha representa uma venda, ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, vai fazer a partição com base na categoria, ordenar pelo nome, e você vai passar aqui, rows between, né, qual vai ser a forma de acumular. Unbounded preceding and current row. Esse unbounded preceding significa que ele vai considerar o começo da janela. Ou seja, qual é o começo da janela? Quando começa as primeiras categorias. O primeiro registro daquela categoria específica. Até o current row. Então, se você estiver no meio da janela, no registro que faz parte ali do meio dessa janela, ele vai considerar só o que está para trás até aquela linha atual. Então, ele vai ser capaz de acumular. Então, se a gente observar aqui, ó, ele vai acumulando, esse 249, ele vai acumulando até chegar em 249, que é o total geral. Ó, 249. Por isso que ele considera da linha atual, considerando da primeira linha até a linha atual. Então, assim que você faz um acumulado. Okay? E aí, a partir dessa ideia de acumulado, dá para fazer um percentual do total. Né? Então, se você tem um acumulado, então 246 significa 98% de 0,8 do total de 249 daquela categoria, daquele produto naquela categoria específica. Então, são consultas avançadas que você pode fazer com Window Functions. Vamos ver um exemplo aqui mais completão, um exemplo bem interessante aqui, que vai usar várias funções. Vamos explicar uma por uma aqui. Primeiro vamos fazer o CTE. É interessante você preparar a sua window, o seu dataset antes de sair fazendo as análises. Então, o CTE, como teve expressions, prepara ali, dá ao cliente a data que ele pediu, o mês que ele comprou, no caso, ele fez o pedido. Temos aqui, então, estamos trabalhando com as vendas, com os pedidos, os detalhes dos pedidos, no caso, né? Então, até item por item do pedido. E temos aqui a venda total.
E vamos trabalhar agora com o valor monetário. Então, o cliente, o mês e quanto que ele comprou. Basicamente isso. Então, vamos lá, vamos rodar essa query. Um por um aqui, vamos comentar todas. Primeiro, uma soma simples. Então, eu vou somar na partição cliente os meses até a linha atual. É um acumulado das vendas. Ah, não vai ficar legal assim. Deixa eu desfazer isso. Eu tenho que ficar tirando, vírgula. Tá tudo na tela. Beleza, tem um cliente. Então, esse cliente 19, vamos selecionar aqui ele. Ah, não, já está filtrado aqui, né? Vou pegar todos a princípio. Ó, o primeiro cliente, ele comprou no mês 7 e no mês 11. No mês 7 ele comprou 5 mil, no mês 11, 2. E o acumulado dele é 5.700 mais 2.500. Então, o acumulado dele é 8.200. Vou pegar um cliente que teve mais compras consecutivas. Que o 19, que a gente estava analisando antes, né? Ele tem mais compras. Vamos pegar aqui a janela. Qual é a janela, né? Estava falando sobre janela. A janela é isso que eu estou selecionando. Quando você fala, ó, partition by cliente, order by order date. Tá falando, ó, considera para mim essa janela. E quando você estiver trabalhando com essa janela, você aplica as funções de agregação. Nessa primeira aqui, a gente aplicou o running total, unbounded preceding e current row. Quando você está olhando para 160 aqui, ó, está olhando para unbounded preceding, ou seja, do início até a linha atual, que esse 160 equivale a essas primeiras 4 compras aqui. Então, até na última compra, ó, deu 882, que é o acumulado de todas as compras dele. Então, dessa forma, você faz o acumulado. Ó. Mais uma vez. O acumulado da soma. Somei, particionei e falei, olha, faz para mim do início da janela até a linha atual. Isso vai ser o acumulado. Ah, mas se eu quiser fazer algumas variações do acumulado, né? Começa a avançar aí nessas análises, né? Posso fazer um acumulado dos últimos 2 meses. Ao invés de acumular do início ao fim, ó, aqui eu estou acumulando do início ao fim. Mas se eu quiser acumular só dos últimos 2 meses, do tipo, ó, só essas duas aqui, ó, só essas duas compras. Acumular dos últimos 2, ó. 260, aqui ó, 267. É a atual mais os últimos 2. A gente faz uma variação do unbounded preceding. Ó. Partition by between 2 preceding and current row. Os últimos 2 precedentes. As últimas 2 linhas anteriores e a linha atual. Então, o acumulado dos últimos meses mais o mês atual. Se você fazer o cálculo aqui, seria ó, dessa janela. Vamos lá, de novo. Visualmente a gente acompanha melhor. Dessa janela aqui, se estiver analisando essa linha ela vai pegar current row mais os últimos 2 meses. Então ela vai ser equivalente à soma disso aqui. Então se eu olhar para essa linha aqui, vai ser essa aqui nos últimos 2 meses. 353 é a soma desses 3 registros. Então olha só a flexibilidade, fazer um acumulado controlando a quantidade de meses que você volta. Então você pode ver, por exemplo, o total do mês anterior, total dos últimos X meses anteriores. Aqui é um total geral, simples, está só somando, então aqui é uma forma mais simplificada. Soma dentro da partição. Então, se a gente pegar aqui, mais uma vez a partição,
a soma ela vai se repetir por quê? Porque ela é sempre a soma do total geral. Eu não estou fazendo nada que muda o contexto. Então, é a soma do total da janela. Então, tem a janela, se eu somar todos os itens aqui, vai dar esse valor. Isso é bacana para você usar como denominador para tirar percentual. Qual o percentual do valor da linha atual com relação ao total da janela? Dá para fazer. Running average. Então, do mesmo jeito que a gente fez uma soma, a gente pode fazer a média do acumulado, que é uma outra análise avançada. Ok, esse cliente aqui comprou vários meses. Qual é a média de compras mensal dele? A média de compras mensal dele vai variando. Se você considerar só esses primeiros 4 meses, a média de compra dele foi de 40. Considerando os 6 primeiros meses, foi de 96. E a média vai subindo e descendo de acordo com a janela, que a janela vai sendo percorrida. Aqui já é uma média simples, ó. Ela não está considerando o contexto da linha atual, está pegando a janela como um todo. Então você vê que vai se repetir o número. Vamos lá mais uma vez. A média de compras dele geral é 88. Daquele cliente, no contexto dos meses. Outra coisa que é interessante é a capacidade da gente voltar e analisar uma linha anterior. E a partir disso ter condições de ver a evolução. Por exemplo, a função lag, ela volta à linha anterior. Se você olhar no seu dataset, é como se você estivesse olhando as vendas atuais e falando qual foi o valor do mês anterior. Podendo voltar ou avançar. N linhas. Nesse caso aqui está voltando uma linha. Então é o valor anterior. Lag, valor anterior. Então vamos ver aqui um exemplo. Da linha 41. 72, valor anterior. Ó, qual é o valor anterior dessa linha? É 72. Então, se você quiser fazer um cálculo de variação mensal, olha, eu tenho aqui na linha atual 232 de venda, você vendeu no mês 6 232 e no mês anterior 72, o que equivale a uma variação X percentual. Para calcular a variação, você pode pegar aqui, ó, só a formatação aqui, né? Você pega a venda atual menos a venda anterior e passa a partição. Esse resultado aqui está dividido pelo anterior. Então, se você divide a diferença do atual para o anterior, você tem essa variação percentual. Beleza? Então, ó, isso aqui é a diferença. A diferença que teve de um mês para o outro. Então, cresceu tanto de um mês para o outro. Esse crescimento dividido pelo mês anterior é que dá a variação de um mês para o outro. Do mesmo jeito, olhando para trás, você pode olhar para frente também na janela. Então, aqui, ó, 184 foi o valor do mês seguinte, 184. 184. Com base na linha 41, a linha 42, mês 7 desse cliente foi 184. First value e last value é se você quer pegar o que está lá no início da janela ou está no final da janela. Qual foi a primeira venda, qual foi o valor do primeiro mês daquele cliente naquela janela. Qual foi o last value, o último valor, no caso aqui usa um bounded following, que é o que está na frente, né? Então está olhando para a linha atual, mas olhando para o final, ou seja, está para frente, indo para frente já. Quando você está fazendo o preceding, você está indo para o primeiro elemento, o following está indo para o último elemento da janela. Então vamos ver aqui. Ó, o último elemento é nessa linha aqui, está 156. Então se a gente pegar qualquer um aqui, mês 4, tem que dar 156. Bom, 156 é o último elemento da janela do cliente. Então é isso, o Window Functions é bem avançado, dá para fazer muita coisa inteligente.
principalmente essas métricas de time series não, de time intelligence, né, que você faz a análise de variação, faz os acumulados, considerando o contexto atual. É bem bacana e versátil, ok? Mas espero que esse vídeo tenha mostrado aí como a capacidade de que o Window Function tem de colaborar com as suas análises. Para quem ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo.